quem, imagino todos saibam, todos se recordam, nós estamos estudando sobre a divina inspiração da Bíblia. Nós já vimos como que a Bíblia foi escrita, como que ela foi inspirada, nós já vimos que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia não contém falhas. E hoje nós vamos ver como nós já vimos na semana passada como que a Bíblia está dividida, como que ela foi dividida. E hoje nós vamos ver como nós vamos aprender como nós devemos ler a Bíblia. Aleluia. Já deu para nós termos, se alguém aqui não tinha esse entendimento, já deu com certeza para os irmãos terem entendimento e pelo menos desconfiarem de que a Bíblia não é um livro comum. Que a Bíblia não é um livro como um livro de história, como um livro de geografia, como um livro de crônicas, de uma biografia, enfim. A Bíblia é um livro diferente. E se a Bíblia é um livro diferente, de novo, pelo menos alguma ideia a gente já deve ter de que não dá para ler da mesma forma, tem que ler diferente. Pelo menos esse é o entendimento que eu chegaria antes mesmo de entrar no assunto de como ler a Bíblia. Mas se a Bíblia é um livro diferente, ela deve ter alguma forma diferente aí é como um carro. Você está acostumado com um carro manual, aí você compra um carro automático, esse carro é diferente, então alguma coisa eu tenho que fazer diferente. Eu não posso dirigir um carro automático como eu dirigiria um carro manual. Da mesma forma é o que acontece com a Bíblia. Então nós vamos ver como que nós devemos ler a Bíblia, como nós devemos ler a Escritura. Ah, Diego, mas a gente lê como? A gente lê com o dedo, a gente lê com o ouvido? Não, a gente lê com o olho, a gente lê desse aspecto físico normal. Mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que ter em mente sempre que nós pararmos para ler a palavra de Deus. Para nós começarmos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 8, e vamos ler do versículo 26 ao versículo 30. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Vamos ler o 31 também. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Bom, aqui no verso 27 ou 28, coloca de novo, por favor, o verso 28. No 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Um ponto interessante nessa passagem é que quando nós vemos a descrição do eunuco, a gente vê que a descrição desse eunuco, desse homem etíope, a gente vê que ele não era uma pessoa comum. Ele não era uma pessoa, aliás, ele era uma pessoa comum, mas não era uma pessoa qualquer. Porque ele era muito importante no reino dos etíopes. Ele era um mordomo-mor, ele estava acima das outras pessoas, ele cuidava dos tesouros. Então isso, a Bíblia não deixa claro, mas isso nos indica que esse homem ele tinha um certo conhecimento, ele tinha uma certa posição. Ele
dentre os outros, ele se destacava. Mas mesmo com esse destaque, mesmo com esse conhecimento, que a gente não pode dizer qual o nível de conhecimento, o nível de cultura que ele tinha, o nível de ensinamento que ele teve, a gente não pode afirmar. Mas mesmo com todo esse conhecimento, ele não entendia o que ele estava lendo. Ele lia o profeta Isaías, mas ele não entendia. E só o fato da gente ver que ele lia, isso já nos diz que ele tinha um certo conhecimento, porque não era qualquer pessoa que tinha a capacidade ou o conhecimento para ler, principalmente o texto de Isaías, que era um texto em hebraico, era um texto em aramaico. A gente já viu isso. O Antigo Testamento ele foi escrito parte em aramaico e parte em hebraico. Então, quando a gente vê que esse homem ele estava lendo o texto de Isaías, a gente imagina de novo que ele tinha um certo conhecimento, mesmo assim ele não entendia o que ele lia. Isso por si só, como eu disse, já nos dá a entender de que a Bíblia é diferente. Ela precisa ser lida de uma forma diferente. Então, vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Que diz: e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago ele diz para nós que nós devemos não só ouvir a palavra, mas cumprir a palavra. Tá, Diego, mas o que isso tem a ver com como ler a Bíblia? Bom, se você precisa não somente ouvir, mas cumprir, para você cumprir, você precisa entender. Aleluia. Para cumprir, você precisa saber. Se o pastor chegar para mim e dar uma ordem e falar assim: Diego, eu preciso que você conserte o meu carro. Ele está com um problema, a rebimboca da parafuseta está quebrada, eu preciso que você conserte o meu carro. Tudo bem, eu ouvi o que ele me falou e eu posso fazer o que ele me disse para fazer. Mas eu preciso entender como que a rebimboca da parafuseta funciona. Se eu não entender como funciona, como que eu vou consertar? Ainda que eu tenha as habilidades para consertar, eu tenho a força para apertar, eu tenho a ferramenta para tirar, eu tenho a peça para trocar, mas eu preciso entender como funciona. Então, nós vemos que saber ler a Bíblia não é algo que deve ser exclusivo de um teólogo, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um obreiro, ou exclusivo de um homem. Ah não, mas eu tenho pouco tempo de crente, eu acabei de me converter, eu tenho 6 meses de convertido só. Essa coisa de aprender a ler a Bíblia, não, isso eu deixo para depois, isso eu deixo para o pastor, ou isso eu deixo para o presbítero Ivanor. Eu deixo que ele aprenda a ler a Bíblia, que ele entenda entenda tudo da Bíblia, e aí eu venho aos cultos de manhã, eu venho à escola dominical e ele vai passar esse conhecimento para mim. Não. Tiago fala, no capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E de novo, para nós cumprirmos a palavra, nós temos que entender a palavra. E isso é o tipo de coisa que a gente não pode delegar para quem está na frente, para quem está aqui na frente. Eu não posso falar assim, não, eu vou cumprir, mas eu vou cumprir aquilo que me foi ensinado. Aquilo que o diácono, o presbítero, o pastor, ou a igreja me ensinou. A gente não pode delegar esse tipo de mandamento, esse tipo de orientação. Porque quando nós fazemos isso, lavamos as nossas mãos, no sentido de que eu não preciso aprender a ler a Bíblia, alguém vai ler, alguém vai entender e alguém vai me ensinar. De novo, a gente cai em Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Esse cumpridores da palavra não é apenas você cumprir aquilo que está escrito. É você entender o que está sendo escrito. É você fazer a coisa de forma consciente, não porque alguém te falou. Então nós vemos a importância, não só a importância, eu diria que não só a importância, mas eu diria que a necessidade de saber ler a Bíblia. Muitos de nós entendemos que, ou temos em mente que saber ler a Bíblia, saber interpretar a Bíblia é apenas uma coisa, é apenas um plus, é apenas um a mais. É uma coisa extra que você pode desenvolver se você quiser, se você tiver o tempo. Mas na verdade, saber ler a Bíblia é o essencial, é o básico. Todos nós temos que saber ler a Bíblia. De novo, mas eu tenho 6 meses de crente, mas eu já tenho 70 anos de idade, mas eu... Não, olha só, é o básico.
Assim como quando você decide entregar a sua vida a Cristo, assim como você se converte a Jesus Cristo, e a partir de agora, nós já estudamos sobre isso, é necessidade básica, é orientação básica, que você se afaste do pecado, que você ame ao próximo, que você ore, que você leia a Bíblia, é necessidade básica, está ali no básico, na base de tudo, que você saiba ler as Escrituras. E aí, a gente vai chegar nesse ponto, nós já falamos um pouco sobre isso na aula retrasada, se não me engano, na anterior, não há desculpas para não entender a Bíblia. Porque quem é um dos autores da Bíblia? Quem é, vamos dizer assim, qual autor da Bíblia? Quem foi o autor da Bíblia é Deus. Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando nós estudamos sobre o processo de formação, de escrita do texto bíblico, nós vimos que a Bíblia ela tem um coautor, vamos dizer assim. Quem é esse coautor? O pastor não pode responder. É o Espírito Santo. Nós vimos que Deus inspirou a palavra a ser escrita para os escritores. E como que os escritores inspiraram essa palavra? Através do Espírito Santo. Então, como nós vimos, não existem desculpas para a gente falar assim, no grande dia, Senhor, eu errei, mas é porque eu li a Bíblia, mas eu não entendi a Bíblia. Aí Deus vai falar assim, mas o Espírito Santo falou com você todo esse tempo. O coautor da Bíblia, isso aqui é um explicador melhor do que esse. Então nós não temos desculpas para não saber ler a Bíblia. Tá, Diego, você está falando muito sobre ler a Bíblia, mas vamos entrar na prática. O que significa aprender a ler a Bíblia? Porque eu já sei ler. Eu leio a Bíblia todo dia e agora eu estou preocupado se eu estou lendo a Bíblia ou se eu estou entendendo a Bíblia. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar quando nós lermos a Bíblia ela tem algumas regras de leitura. São regras que você deve obedecer sempre que você lê a Bíblia. A primeira regra que existe e que deve ser observada, ela se chama exegese. Ih, Diego, agora você me confundiu, porque você falou exegese aí, eu já ouvi essa palavra, mas eu sempre tive medo, é igual imposto de renda, eu ouço imposto de renda e me tremo todo. E aí você falou exegese, agora eu fiquei... O que significa exegese? Calma. Exegese vem do grego, que significa fora, com o sentido de guiar. Ou seja, vamos supor que eu quero mostrar ao pastor uma coisa que está lá fora. E aí eu vou pegar o pastor e vou levar lá fora e guiar ele, sei lá, comprei um carro. Pastor, comprei um carro. Ah, que legal, bonito, o carro é bonito, isso aqui, vou te mostrar o carro. Me mostra o carro. Tá, vou te mostrar o carro, pastor. E aí eu pego o pastor não sabe onde está o carro. Então eu pego o pastor, levo para fora da igreja, eu vou guiar ele lá fora até chegar o carro. Isso é uma exegese. A exegese vem do grego, que significa fora, no sentido de guiar. Ou seja, como nós falamos, a exegese no contexto bíblico, a gente está na leitura da Bíblia, nós estamos falando de levar para fora, guiar para fora. Na prática é o que? Você está lendo um texto, sei lá, vamos ler aqui Salmo 23, famoso Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estou lendo esse texto. E aí eu li, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeira coisa que nós devemos fazer, ou uma das coisas que nós devemos fazer quando nós lermos esse texto, é fazer a exegese do texto. E o que é fazer a exegese do texto bíblico? É guiar para fora, ver o contexto. Quando eu faço a exegese de Salmo capítulo 23, versículo 1, o que eu estou fazendo é me guiando para fora desse texto, saindo do versículo 1 do capítulo 23 e saindo para fora, me guiando para fora, o que tem a respeito desse texto. E aí a gente tem vários aspectos. A gente tem o contexto social, a gente tem o contexto histórico, a gente tem o contexto espiritual. Se for uma carta, a gente tem os destinatários, enfim, a gente vai entrar nesse assunto, mas a gente tem vários elementos de fora daquele texto que nós estamos lendo, que vão nos dar um entendimento, talvez sim, talvez não, existem outras regras que a gente vai ver, mas a princípio, quando nós olhamos o contexto, quando nós olhamos a parte de fora daquele texto, ele vai nos dar dicas ou vai nos ajudar a chegar a um entendimento do que é aquilo que nós estamos lendo. Então, quando nós
o objetivo da exegese, da regra da exegese, a regra de interpretação da Bíblia, é deixar que a própria Bíblia, as próprias Escrituras, e nós vamos falar por que a própria Bíblia, mas deixar que a própria Bíblia nos diga o que o Espírito Santo queria dizer, o que Deus queria dizer com aquele versículo. Então, quando eu leio aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, será que era isso mesmo que o Espírito Santo queria me dizer? Será que era isso mesmo que Deus queria que eu lesse? Sim ou não? Pode ser que, às vezes, a Bíblia é bem direta. Por exemplo, Jesus chorou. Jesus chorou. Por quê? Ele chorou. Jesus chorou. Não tem nada implícito ali, não tem nada diferente ali. Se você analisar o contexto histórico, social, contexto imediato, ou seja, um capítulo para trás, um capítulo para frente, você vai ver que sim, Jesus chorou. Não tem nenhum mistério, não tem nada. Tem lições espirituais, você tem lições práticas, enfim, mas o texto bíblico é literalmente isso. Jesus chorou. Ele estava triste, o amigo dele tinha acabado de morrer, e ele chorou. Não é que ele chorou no sentido... Não, Jesus chorou, tudo bem, não tem para onde correr. Jesus chorou. Agora, tem outros versículos que o que Deus queria dizer, o que o Espírito Santo queria falar com aquilo, não era necessariamente exato aquilo que está escrito. E aí, por isso, nós precisamos analisar o contexto, analisar o que está ao redor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Efésios capítulo 3. Do verso 10 ao verso 18. Antes, vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Duas observações. A primeira, Diego, mas aqui está dizendo como obreiro. Ele não fala como obreira. Então, mulher não precisa saber interpretar o texto. Não, olha só. Como obreiro, está dizendo todo aquele que trabalha na obra. É generalizado. Mas eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou pastor. Mas você não faz parte da obra de Deus? A partir do momento que você se converte, você aceita o sacrifício de Jesus, sinto lhe informar, mas você faz parte da obra. É uma testemunha. O relógio está rodando. Mas agora eu fiquei assustado, porque eu não me alistei para isso. Não, você se alistou para isso. E o relógio está rodando. Então estou perdendo tempo se não fizer nada? Matou a chorada, está perdendo tempo. E esse tempo, veja bem, não tem desculpas. Deus, mas olha só, me perdoa porque eu fiquei sem trabalhar, mas é que eu só fui descobrir com 65 anos que eu tinha me alistado para a obra. Deus já fala assim, mas meu filho, você não viu? Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, que aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele se alista para uma obra. Não ter um título não significa que você não tem um trabalho. Porque você não tem o título de pastor, o título de obreiro, o título de diácono, isso não significa que você não tem um trabalho a ser realizado. A obra ela está aí, a obra ela está pronta. Então sempre que você lê na Bíblia, na maioria das vezes que você lê na Bíblia, obreiro inclui você. Seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho, seja diácono, presbítero, pastor, evangelista, missionário, é obreiro, é aquele que trabalha na obra, não tem distinção. Então aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, quando Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, olha só, como alguém que trabalha na obra de Deus, que não tem que se vergonhar. E mais importante, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, o que significa manejar bem? Vamos lá para Efésios capítulo 3, do verso 10
ao verso 18. Diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Vou ler de novo. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, vírgula, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia. Já tem uma dica aí para, se você tem dificuldade, não consigo entender a Bíblia, olha só. Nós temos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança. Ou seja, nós temos acesso a Deus com ousadia e excesso de confiança. Não é que eu tenha acesso a Deus 1 hora por mês. Não é que eu tenha acesso a Deus alguns minutos por dia. Ou com dúvida, né? Ou com dúvida. Não, com confiança. Nós temos acesso a Deus com confiança. Aleluia. O nosso acesso a Deus não se resume a um sacrifício de uma pomba uma vez por ano, como no Antigo Testamento. Não, nós temos acesso a Deus com ousadia e com confiança. Mas tem um porém, pela nossa fé nele. Aleluia. Eu só tenho acesso a Deus se eu tiver fé em Deus. Aleluia. E é uma coisa bem óbvia. Como que eu vou ter acesso a uma pessoa se eu não acredito naquela pessoa? Você não tem comunhão com ela. Como que eu vou confiar no pastor? Como que eu vou confiar no que o pastor me diz, no que o pastor me orienta, se eu não tenho fé no pastor? Se eu não acredito que ele exista? Ou se eu não acredito que ele fale a verdade? Ou se eu não acredito que ele vai me atender quando eu precisar? Que é a intimidade. Eu ligo, eu sei que eu posso ligar o pastor 3 horas da manhã falando: pastor, estou com um problema, preciso que o senhor me ajude. Porque eu conheço o pastor, eu tenho fé no pastor, quando tenho confiança no pastor, eu tenho fé de que se eu ligar para ele, ele vai me atender. Quando nós temos fé em Deus, confiança em Deus, como diz no versículo 10, no versículo 11, não, no versículo 12, desculpa, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Se eu tenho ousadia e acesso com confiança pela fé que eu tenho em Deus, eu sei que a qualquer momento eu posso chegar e falar: Deus, olha só, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o pastor, não me faltará. Não me faltará o quê? Nada. Porque aqui diz que nada me faltará, mas eu olho para a minha despensa e não tem arroz, eu não tenho feijão. E eu olho para o lado e tenho meu filho chorando com fome. A necessidade Não me também faltará, não vai faltar. não me faltará o que aqui? O Senhor é meu pastor, mas o que significa pastor? O que significa pastor, Deus? Aleluia. Para isso nós precisamos ter fé, para que com ousadia e confiança Aleluia. nós possamos chegar no autor do livro, naquele que escreveu o livro, naquele que idealizou o livro e falou assim: bom, vou escrever o Salmo 23, versículo 1, porque um dia o Diego vai precisar do Salmo 23, versículo 1. Nós precisamos ter fé, confiança, nós precisamos de fé para com confiança e ousadia chegar para ele, não importa o momento, não importa a hora, e falar assim: Deus, me explica que eu não estou entendendo. Então, Efésios capítulo 3, do 10 ao 18, nós lemos até o 12, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estamos arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos até o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tá, Diego, eu entendi o que é exegese. Finalmente, essa palavra complicada eu entendi. Trazer para fora, pegar o contexto, no popular dizendo. É eu ler um texto, ler um versículo e fazer a exegese desse versículo, é olhar o contexto ao redor. O que está acontecendo. O que está acontecendo. Para quem falou. Mas às vezes é difícil. É difícil fazer isso porque, veja bem, eu não conheço história. Eu não tenho livro, eu estou aqui no meio de... Estou em Berlim, eu não sei ler alemão, então não tem nem como buscar um livro desse. Eu não gosto de internet,
não sei, não consigo pegar esse contexto histórico. A única coisa que eu tenho é a Bíblia, eu não tenho mais nada, não tenho nenhuma outra fonte de consulta para ter acesso a esse histórico, a esse contexto, a saber o que o povo passava, para quem que era. Se você pegar, por exemplo, o livro de Hebreus, eu não sei nem para quem foi escrito Hebreus. Por quem foi escrito? Até porque pesquisar no Google é perigoso, né? Pesquisar no Google é perigoso, o YouTube é mais perigoso ainda. O WhatsApp, então, Veneno. o WhatsApp não serve para nada, só para dar bom dia no grupo da família. Como que eu faço? Bom, Paulo fala aqui, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 17, diz assim, do versículo 14 ao versículo 18, ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa é se pôr de joelhos. Aleluia. Não pode ser de pé, não pode ser deitado, tem que ser de joelhos. Ah, Diego, mas eu tenho artrite no joelho. Eu não posso ficar de joelho. Não, olha só, se pôr de joelhos aqui, nesse contexto, fazendo a exegese desse texto, não significa ficar de joelhos, porque senão quem tinha artrite não podia alcançar. E Deus é sábio. Se pôr de joelhos é se humilhando, é se dobrar com humildade, se humilhando, não é? Olha só, Deus, eu fiz aqui um mestrado, um doutorado em Novo Testamento. Eu conheci um cara uma vez, conheço um cara que uma vez conversando com ele tinha acabado de assumir uma igreja e eu falei, e aí a gente conversando sobre estudar, não sei o que, ele falou, quero fazer doutorado em Novo Testamento. Específico, né? Nunca ouvi isso, doutorado em Novo Testamento. Mas por quê? Aí ele falou, porque eu quero ser reconhecido como a pessoa que mais sabe o Novo Testamento. Eu quero ser referência de Novo Testamento no Brasil. Eu falei, rapaz, olha, te enganar não, hein? Você tá sonhando alto, hein? Fabiana conhece ele, irmão do Fábio. Sabe quem é? Qual foi? Fábio de Viana. Ah, tá. E aí, se você for ver o que aconteceu com ele depois disso, não foi muito bem o que ele esperava. Mas enfim, quando Paulo fala aqui, no versículo 14, me ponho de joelhos, é se humilhando, com humildade. Senhor, olha só, me ajuda. Versículo 15, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Não é para que Cristo visite, não é para que Cristo seja consultado, mas para que Cristo habite. Você quer saber mais sobre a Bíblia, você quer entender mais a Bíblia, você quer ler um texto e aquele texto ali aparecer para você como lanterna quando acaba a luz. Quando acaba a luz, né, muitas vezes você usa a vela. E aí aquela vela, aquele foguinho pequenininho, ilumina, mas né, tem que botar um monte de vela para poder iluminar. Você quer cozinhar ali com a vela, eu lembro quando era criança que faltava luz, aí começa a pegar a vela, pega a vela, bota a vela. Mas aí se você queria, por exemplo, escovar o dente com a vela, é meio complicado, porque você coloca a vela em cima, aí não ilumina muito embaixo, mas você coloca do lado, não ilumina em cima, então tem que colocar um embaixo e um em cima. Se você pega uma lanterna, hoje você tem aquelas lanternas bitola assim, que é um quadrado grande, você bota aquilo ali, bum, ilumina tudo, ilumina mais do que a lâmpada, se bobear. Se você quer ler a Bíblia e entender a Bíblia como uma lanterna forte, de não sei quantos watts, não sei quantos lumens, uma potência absurda, Deus tem que habitar, Ele não tem que visitar. Porque quando Deus só visita no momento que você precisa, é visita. Ele vai lá, visita e vai embora. Ele vai lá, te dá o que você quer, o que você pediu. Estou usando aqui uma força de expressão. Às vezes Deus está com pressa e o que você quer, meu filho? Não, eu quero aqui o Salmo 23, versículo 1, rapidinho. Não, olha só. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada te faltará, não te faltará bem, não te faltará mal, não te faltará uma bênção, não te faltará luta. Entendeu? Tá, vou lá que eu vou para a próxima casa. É uma visita de Deus. Mas quando Deus habita, como diz aqui no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, aí quando você precisa do entendimento, Ele habita, Ele mora.
quando você mora com alguém, eu não moro com o presbítero Ivanor. Se eu precisar que ele me ajude com... Ivanor, eu queria que tu me ensinasse um pouco de jiu-jitsu e tal, porque sabe como é que é, o mundo é perigoso e tal. Não, Diego, só, você pega assim, não, entendeu? Ah, entendi. Tá bom, pronto. Agora, se eu moro com ele, Aleluia. ele me ensina jiu-jitsu de manhã, na hora do almoço, de noite, ao invés de dormir, a gente aprende, porque ele mora comigo. É esse o problema de muita gente que quer ter conhecimento, mas não quer ter comunhão com Cristo, né? Não quer buscar Jesus. Colossenses 2, versículo 3 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, quer ser sábio, quer ter conhecimento, deixa Cristo habitar. Deixa habitar. Aleluia. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aleluia. Se tem uma coisa que nós aprendemos, é que todas as palavras na Bíblia, elas foram divinamente inspiradas por Deus. Quando nós vimos na segunda aula, se não me engano, na primeira, estou lembrando agora, acho que foi a segunda, quando nós vimos sobre a doutrina da inspiração divina da Bíblia, nós vimos 3 coisas sobre isso. Fala para mim quais foram. Quando nós falamos que a Bíblia foi divinamente inspirada, o que de fato foi inspirado? Nós cremos na inspiração. E aí? Fala primeiro para dar uma luz pra gente. Isso aí, Verbal. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. Ou seja, ele inspirou as palavras. Ô louco, tem 3 semanas. Vocês já esqueceram? Inspiração verbal da Bíblia. Nós cremos que Deus inspirou as palavras. A inspiração plenária da Bíblia. Ou seja, Deus inspirou tudo. Não foi apenas o Novo Testamento, apenas o Antigo Testamento, só metade do versículo, só metade do capítulo, só o Salmo. Inspiração verbal, plenária. E qual é a mais importante de todas? Não. Vamos lá, pessoal. O número da conta bancária ninguém esquece. Daqui esquece, né? Daqui é o catatal de número do caramba. Inspiração plenária, verbal e a mais importante de todas, a única que você não pode esquecer é essa. A divina. A divina. A inspiração plenária, verbal e divina. De que Deus inspirou a Bíblia. É a mais importante. Porque ela pode ser plenária e pode ser verbal, mas se não foi Deus, não vale de nada. Então nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus na sua totalidade e verbal, ou seja, as palavras foram inspiradas. E se nós cremos na inspiração verbal da Bíblia, quando nós lemos o versículo 18 de Efésios capítulo 3, que diz: poderdes perfeitamente compreender, é que Deus falou, olha só, se eu habitar pela fé no vosso coração, para que vocês estejam arraigados e fundados em amor, como está no versículo 17, vocês vão poder compreender perfeitamente aquilo que vocês estão lendo. E, de novo, se nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária, quando Deus falou para Paulo escrever perfeitamente, é perfeitamente. E interessante é que é em todos os ângulos, né? Vou chegar lá, vou chegar. Não. Tá, bebe água ali, pastor. Perfeitamente. Não é quando eu falo assim, vamos supor, fui fazer alguma coisa, fui tocar um hino aqui, vou tocar um hoje e tal, toquei lá, desafinei aqui, e aí, como é que foi, pastor? Não, foi perfeito, foi bom. Não foi perfeito.
tocou ali, serviu o propósito, mas deu uma desafinadinha, começou um tom errado e tal. Foi perfeito, ele vai falar que foi perfeito, porque ele não vai querer me desmotivar, e foi perfeito. Mas quando Deus fala perfeito, perfeito. Quando Deus fala perfeito, não é 101 nem 99, é 100. Aleluia. Porque é perfeito. Não tem que... mas pode ser 101. Não. Quando Deus fala perfeito, não é 101, porque é perfeito. Se for 101, não é perfeito, é mais do que perfeito. Mas Deus não falou aqui no versículo 18, poderdes mais do que perfeitamente compreender. Não, é perfeito, é 100%. Aleluia. Diego, qual é a diferença do mais que perfeito para o perfeito? Vocês sabem qual é a diferença do mais que perfeito para o perfeito? Perfeito. Sabe qual é a diferença? Não? É que o mais que perfeito é mais do que precisa. Certo? Você fala para mim assim, Diego, tô com uma dívida de 1.000 euros, não tenho esse dinheiro. Eu te dou 1.100 euros, eu te causo um problema. Sabe por que eu te causo um problema? Porque você tem os 1.000 euros para pagar a dívida, mas sobrou 100. O problema que você vai ter é o que eu vou fazer com esses 100? E vai ficar devendo mais depois se for empréstimo. E vai dever mais depois se for empréstimo. Por outro lado, você tem uma dívida de 1.000, eu te dou 900, falta 100. Você continua com um problema. Como que eu vou conseguir esses 100? Quando a sua dívida é 1.000 e eu te dou os 1.000, você não tem problema. Seu problema foi solucionado. Então tomem cuidado com o mais que perfeito. Verdade, não ir além. Quando Paulo fala aqui no versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos. É perfeito. É compreender o que precisa ser compreendido. Nem mais, nem menos. Nem uma letra a mais, nem uma letra a menos. Nem um conhecimento a mais, nem um conhecimento a menos. Diego, mas conhecimento não ocupa espaço. Eu falei isso para o Daniel essa semana. Meu filho, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento terreno, de fato, quanto mais você conhecer, amém. Conhecimento da Bíblia, não. Perfeito. Conhecimento perfeito. Tome cuidado com o mais que perfeito. Acho que o mais perfeito no conhecimento da Bíblia é quando você começa a querer especular e tentar descobrir coisa que não está escrito, né? Isso aí. Aí, quando Jesus fala, tome cuidado para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas por que Deus falou para a esquerda ou para a direita? Porque para a esquerda eu entendo. Esquerda é o caminho errado. Quando você fala de desviar para a esquerda, quando Jesus fala de desviar para a esquerda, é você desviar para o lado errado. É você se afastar de Deus. Mas qual o problema de eu me desviar para a direita? Não deveria ser bom desviar para a direita? Porque eu estou desviando para o caminho, estou indo mais para o caminho bom. É um problema. Quando você tem um conhecimento mais do que perfeito, quando você tem mais do que você precisa, no exemplo da dívida, é um problema. Diego, mas é um problema bom eu pensar onde eu vou gastar os 100 euros. Não. Porque você pode pensar assim, bom, já que eu tenho 100, eu posso comprar uma coisa de 200. Já tenho metade. Só preciso da outra metade. E aí você vai ter uma dívida para pegar uma coisa que você não tem dinheiro. Mas eu posso pensar em alguma coisa para comprar de 100, mas você tem que pensar, se você for uma pessoa que tiver problema com ansiedade, por exemplo, isso vai gerar uma ansiedade dentro de você, que alguém vai já olhar de fora e falar assim, mas que problema bom é esse? Você pensar em alguma coisa para comprar, que você tem dinheiro para comprar? Vai perguntar para os ricos e milionários por que eles estão cheios de ansiedade? Por causa disso. Porque ele tem muito dinheiro, ele fica pensando no que ele vai comprar. Não sabe nem o que vai fazer. Oi? Não sabe nem o que vai fazer. Não sabe nem o que vai fazer. Então Nesse... Continuando. Tem um versículo que Versículo Paulo 18. fala, ninguém saiba mais do que convém saber. Você está falando, desculpa. Fala, pode falar. Então, nesse mais que perfeito, esse seria o caso então do diabo? Ele tentou ser assim, porque ele queria ser igual a Deus. Então, ele queria, às vezes ele queria ser mais que Deus? Não, Ou ele não você já respondeu, ele queria ser igual. queria ser igual? Ele não queria ser mais, ele queria ser igual. Ele queria ser mais do que ele era. Isso, mais do que ele Isso, sim. Ele queria ser mais do que ele era. Ele já era, veja bem, ele já era tudo. Ele já era muita coisa. Mas ele quis ser mais do que ele era. Ele quis ser mais perfeito. Interessante que Perfeita ele colocação. fala que ele queria... Perfeita colocação.
Ele queria subir acima das mais altas estrelas de Deus. Deus não permitiu. Perfeita colocação, ele quis ser mais do que perfeito. É verdade. Ele quis ser mais do que ele deveria ser. Isso é um problema muito grande na igreja hoje. Verdade. Sabe como que isso é um problema? O diácono que quer ser presbítero, o presbítero que quer ser pastor, o pastor que quer ser bispo, o bispo que quer ser dono, quer ser presidente de uma convenção, o obreiro que quer ser auxiliar, a professora que quer ser diretora, O pastor que quer ser reconhecido. o pastor que quer ser Na verdade, reconhecido. A glória está para ele. É você querer ser mais do que aquilo que você precisa ser. Deus tem uma medida para todos nós. Aleluia. Todos. Glória a Deus. E a medida em todos os aspectos. Ele tem uma medida de tolerância ao pecado, ele tem uma medida de tolerância à rebeldia, ele tem uma medida de tolerância à Desobediente. desobediência, ele tem uma medida de reconhecimento, ele tem uma medida de trabalho, ele tem uma medida de tribulação, ele tem uma medida para tudo, para todos. Todos nós temos uma medida para com Deus. Até da fé, né? Paulo fala que é a medida da fé também. Isso. Interessante. E é muito preocupante quando nós queremos ser mais do que perfeitos. Porque quando a gente quer ser mais do que perfeitos, porque a medida de Deus é perfeita, se Deus é perfeito, a medida dele é perfeita. Quando eu quero ser mais do que perfeito, eu quero sobressair, sobrepassar essa medida que Deus me deu. Quando você passa essa medida, o que acontece? Você tem um copo que ele cabe 200 ml, ele tem uma medida, 200 ml. Ele derrama, ele transborda. E se você reparar bem, tudo aquilo que transborda não consegue voltar. Você tem um copo, 200 ml. Você coloca café 200 ml. Se você colocar 201, ele vai transbordar. Quando ele transborda, o líquido que está ali, ele vai transbordar, ele vai sair da borda e ele vai sujar o copo está sujo. Ou seja, ainda que você jogue um pouquinho fora e volte para 200 ou para menos de 200, o em volta está sujo ainda. Esse é o problema de nós ultrapassarmos a medida. Eu gosto de pensar muito assim, eu sempre penso, a Letícia vai entender, irmã, que a gente tem, quando você tem mais de um filho e cada um é de um jeito. E aí eu sempre penso em Deus tratando comigo como eu trato com as crianças. O Daniel e a Kira são muito diferentes. E aí a forma como você, por exemplo, o Daniel fala, eu sou muito bom nisso, você tem que baixar a bola dele, entendeu? Você não pode dar muita asa, porque ele é uma criança que já se enche, entendeu? Então porque Deus às vezes não honra, né? Não exalta muito uma pessoa, porque ele conhece o coração daquela criança, daquela pessoa, ele sabe que ela é vaidosa e que aquilo vai levá-la para um caminho mau, entendeu? Se for demais. Ao mesmo tempo, você dá um castigo para um filho e para outro, é diferente porque você sabe que de um você tem que lidar de um jeito, às vezes você não pode ser justo com os dois, justo assim, tratar igual, porque eles não são iguais, entendeu? E a mesma coisa Deus com a gente, ele não pode tratar a gente igual porque cada um é de um jeito, entendeu? Um tem um coração mais vaidoso, o outro, né? Ele tem que subir. Isso. Então, versículo 18, poderes perfeitamente compreendido em todos os santos. Tá, Diego, eu entendi perfeitamente, eu entendi que é perfeito, é a medida certa, mas como assim perfeitamente? Em que sentido perfeitamente? E aí foi o que o pastor falou um pouco antes. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E aí, se você gosta muito de matemática, você vai ver que cobriu todas as dimensões. Aleluia. Comprimento, largura, altura, profundidade. Todas as dimensões possíveis. Todas as dimensões reais. Ah, mas tem muitas... Tá, as dimensões reais que você precisa. Tudo aquilo para baixo dos tudo aquilo lados. que você precisa, você vai perfeitamente compreender. Nem mais, nem menos. Nem 101, nem 99. 100. Aleluia. Em todas as direções que você precisa saber. Aleluia. Na altura, na profundidade, no comprimento, na largura. Ah, Diego, o que significa altura? O que significa largura? O que significa profundidade? O que significa comprimento? Aí a gente pode... Né?
4 domingos. Um domingo sobre a altura, um domingo sobre o comprimento, um sobre a largura e o outro só sobre a profundidade. Mas tem significado. Por que Paulo não falou só... Pergunta pegadinha. Por que Paulo não falou seja a largura e o comprimento só? Por que ele não falou só largura e comprimento? Porque o modelo não é 2D. Hã? O modelo não é 2D. Não, espiritualmente falando. Ia ser perfeito. Não? Como é que é a inspiração da Bíblia? Nós queremos em quê? Inspiração. Verbal, plenar, Plenário e divino. divino. Pela inspiração plenária e verbal da Bíblia. É largura, comprimento, altura e profundidade. Todos os ângulos e dimensões. Entendem como é importante nós entendermos sobre a inspiração da Bíblia, fazer exegese do texto? Aleluia. Por que as 4? É porque Paulo era matemático e ele sabia que existiam 4? É porque Paulo era matemático e ele sabia que 2 não era o suficiente? Por que 4? Porque nós cremos na inspiração verbal, plenária e divina da Bíblia. Nós chegamos à conclusão que as 4, cada uma delas tem um sentido, é diferente entre si, tem um porquê e é importante para nós. Exegese do texto, guiar para fora, você pegar o texto que você está lendo e você pegar o contexto ao redor do texto para entender aquele texto. E que tipo de contextos pode ser ele? Bom, a gente tem dois pontos aqui. O primeiro é a própria natureza do texto. É nós vermos, como eu já falei, o contexto histórico. Bom, em que situação na história do mundo aquele texto foi escrito? Aquela passagem, aquele livro foi escrito? Qual era o contexto histórico? Por mais que você não goste de história, você precisa saber qual era o contexto histórico. Ah, o livro de Jeremias. Bom, o livro de Jeremias, o povo estava no cativeiro babilônico. Jeremias estava falando para um povo que não estava na sua terra natal, para um povo que estava sendo oprimido. Então, quando você entende, bom, Jeremias está falando aqui para um povo oprimido, você entende o porquê que Jeremias usou certas palavras, o porquê que Deus, através de Jeremias, utilizou de certas palavras. Você entende, talvez, quando você observa o contexto histórico, você vai ver que o povo não estava dando ideia para Jeremias, o povo rejeitava o profeta. Então você entende o porquê que Jeremias estava tão bravo. Por que Jeremias era tão bravo assim? Porque estava sendo rejeitado. Por que Samuel ficou tão chateado quando o povo começa a escolher um rei? E Deus fala para ele, olha só, não se preocupa, não é com você, é comigo, é a mim que eles estão rejeitando. Porque você tinha ali um sumo sacerdote. Imagina, por exemplo, nosso pastor. Está aqui, há quantos anos você está aqui? Fazer 10 anos, né? 10 anos na frente da igreja. Dando a vida literalmente pela igreja. Abrindo mão literalmente de tudo pela igreja. E aí a gente chega aqui e fala assim, não gosto do pastor Jorge não, eu queria outro pastor. Não pode ter um bispo, não. Não tem um bispo. Tanta igreja que tem um bispo. O que é um pastor? Não, eu quero um bispo. Não, vamos orar aí, pedir um bispo. Não, pastor não. Eu falei com um amigo meu lá da igreja, não sei o que, o cara tem um bispo, o outro tem um bispo também, eu só vou ficar como pastor? Não, eu quero um bispo. Não, vamos fazer um bispo, vamos escolher um bispo aí. Ué, e aí você quer que o pastor fique feliz porque a gente agora não quer mais um pastor, a gente quer um bispo? Então, quando nós analisamos o contexto histórico, a gente, muitas das vezes, a gente consegue entender o que aquela mensagem estava querendo dizer. Outra coisa, contexto literário. O que significa o contexto literário? É o literário do texto. Bom, se a gente está lendo Salmos, Salmos é um livro poético, em forma de poesia. Então você vai entender por que muitas coisas estão ali escritas. Quer ver uma palavra? Eu não vou explicar, me desculpe, mas uma palavra que você encontra muito em Salmo, e muitas pessoas não sabem por que encontra isso em Salmo, Selá. Quando você vai ler o Salmo, você vai ver, sei o que, lá, Selá. Sei o que, lá, Selá. Por que só tem Selá em Salmo?
Que tem a ver com a música. Selá significa pausa. Porque tem a ver com a música. E os salmos eram letras Eu falei que não ia explicar, o pastor canções. foi lá Você aguenta. Você ia deixar o povo com essa da... a ideia é procurar, pastor, é ir lá e falar, selar, meu Deus falou de selar, caramba, essa semana eu não vou dormir enquanto eu descobrir o que é selar. E aí chegar a semana que vem e falar, descobri o que é selar, entendeu? Foi uma máscara de ferro que eu vou falar. Então você tem que entender o contexto literário. O que é aquilo ali que eu estou lendo? Aquilo ali é uma carta? Aquilo ali é uma crônica? Por exemplo, se você for o livro das crônicas, o livro dos reis, você vai ver que a narrativa do texto é diferente, fala muito de número, fala muito de conquista, dá alguns detalhes. Por quê? São as crônicas dos reis. E aí, não só na Bíblia, mas na história do mundo, se você pegar um livro das crônicas dos reis, ele vai falar das conquistas, ele vai falar das batalhas, ele vai dar importância a números, a quantidade, para poder qualificar aquilo que foi alcançado. Aleluia. São as crônicas. Se você pega, por exemplo, as cartas, eu falei das cartas. Se você pega uma carta, você vai ver que a carta é muito mais pessoal. E aí, se você não entender que você está lendo uma carta, você vai achar que Paulo escreveu aquilo para Timóteo e somente para Timóteo. E não podia. Mas não é, porque o que eu estou lendo é uma carta para o Timóteo. Então, eu não posso chegar, se eu entender isso, se eu analisar esse contexto literário, eu vou entender que não é o que está escrito ali foi só para Timóteo. É que Deus inspirou Paulo a escrever uma carta a Timóteo que vai conter ensinamentos para mim também. Aleluia. Tá? Outra coisa que a gente tem que observar que está incluído na exegese é as regras gramaticais. Nós temos que observar as regras gramaticais no texto. Diego, mas nós não cremos na inspiração divina, plenária e verbal da Bíblia? Não foi Deus que escreveu? Deus está acima de todas as coisas, rapaz. Deus está acima da física, Deus está acima da química, Deus está acima das regras gramaticais. Sim, Deus está acima de todas as coisas, mas tem uma coisa que Deus não faz, que é quebrar as suas próprias leis. Deus ele não pode quebrar uma lei que ele mesmo criou, porque senão Deus cai em contradição. Por mais que ele possa, veja bem, eu não estou falando que ele não pode, ele pode. Deus está acima das leis da física, da química, da biologia, de tudo. Deus está acima de tudo, mas não é porque ele está acima de tudo que ele pode fazer tudo, ou que ele quer, ou que ele vai fazer tudo. A Bíblia, ela está, por mais que ela tenha sido divinamente inspirada, ela está sob no sentido de estar abaixo das regras gramaticais. A gente não pode quebrar uma regra gramatical para dar sentido a um texto. A gente não pode desviar uma regra gramatical para dar sentido a um texto, para extrair uma ideia, principalmente se isso envolve uma doutrina. A gente não pode fazer isso. Diego, olha só, eu comecei empolgado, mas agora você está assim, eu preciso saber de gramática para ler a Bíblia. Preciso. Mas eu odiava, e estou falando eu mesmo, eu odiava português. Tanto que eu casei com uma mulher que gosta de português justamente para transferir essa área para ela. Né? Fui esperto. Eu odiava português na escola, eu preciso saber português? Preciso. Mas como que eu vou fazer, pastor? Como que eu vou aprender português? 65 anos, eu nunca consegui aprender. Como que eu vou aprender português com 65 anos? Abra sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 3. Mas essa regra gramatical, então, a gente tem que aprender de todos os idiomas, não? Primariamente do idioma que você está lendo, Sim, no seu idioma primário. Isso. Materno, mas eu... E aí, conforme você for se aprofundando, bom, português eu entendi, mas tem coisa que ainda que seria bom eu saber o grego. Você vai ter que aprender a gramática grega, né? E tem o caso também dela estar aqui e conhecer a gramática alemã. Se você quer pregar para os alemães, você tem que conhecer o idioma alemão. E aí, naturalmente, você tem que conhecer a gramática alemã. Diego, mas 65 anos eu nunca aprendi gramática. Eu estou desesperado, porque como que eu vou aprender gramática agora para ler a Bíblia? Efésios, capítulo 3, versículo do 14 ao 18.
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando Arraigados, e fundados, firme, arraigados, com raízes, firme ali, ó, fundado, profundo. Nada arranca do lugar, nada balança. Para quê? Versículo 18 e 19. Para quê? Poder de perfeitamente compreender Com todos os santos, qual seja a largura o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, todo entendimento, para que sejais cheios de toda a... plenitude de Deus. Interessante que o versículo 18 fala compreender, mas compreender perfeitamente, né? Se você se pôr de joelho e através do poder do Espírito Santo, Aleluia. Cristo habitar, Glória a Deus. para que nós possamos perfeitamente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, nós vamos ser cheios da plenitude de Deus. Aleluia. Não fica preocupado que tem 65 anos, pastor, e o senhor não sabe a gramática da língua portuguesa. Se preocupe em se colocar de joelho, para que Cristo possa habitar no Senhor, para que Ele possa habitar em mim, e através da habitação de Cristo em mim, você vai conhecer a gramática portuguesa, a grega, a hebraica, a aramaica, a japonesa, a alemã, a espanhola, a italiana, a dos anjos, vai conhecer tudo que é gramática. Tudo que é gramática. Isso está me fazendo pensar quando a gente fala assim, por exemplo, às vezes a gente vai um pastor pregar e o pastor às vezes não sabe falar bem, ou então não sabe ler, não sei. E aí você fala assim, mas aquele pastor é usado por Deus. Então quando você fala assim, que é usado por Deus, ele está sendo literalmente usado por Deus, né? Porque às vezes não sei, às vezes é um pastor que não estudou, não tem conhecimento, mas que Deus está usando mais do que um que estudou. Porque às vezes vai um lá na frente e fala tão bonito que ele nem entende o que está falando. Sim. E aí a gente fala assim, porque fulano é usado por Deus. Então está sendo usado por Deus de que forma? Porque é uma pessoa que tem comunhão, que tem intimidade e quando chega lá Deus usa, entendeu? Literalmente. Por isso que a gente fala assim. Não se preocupa com isso. Se coloca de joelho. Peça para Deus habitar. E Ele vai te ensinar a gramática. Para aprender gramática, você não precisa ir para a escola. Que meu filho não ouça isso. Mas para aprender gramática, você não precisa ir para a escola. Para aprender a gramática, para ler a Bíblia, para entender a Bíblia, você não precisa ir para a escola. É só você conhecer o autor. Aleluia. Veja bem, para eu entender como funciona um carro, eu não preciso ler o manual. Eu preciso conhecer o cara que idealizou o carro. Ele vai me explicar tudo, não preciso nem ler o manual. Ele vai me explicar tudo. Para eu conhecer a gramática, para eu entender a exegese, para eu entender o texto, para eu entender a Bíblia, você não precisa estudar. Você não precisa estudar a gramática, você precisa conhecer o autor. O autor vai te dar todas as ferramentas, ainda que seja estudar, mas ele vai te ajudar a entender o que você precisa estudar e ele vai te ajudar a compreender e a guardar aquilo que você estudou para que você entenda a Bíblia, porque ele é o autor, ele é o escritor da Bíblia. Perigos que nós temos que ter quando nós fazemos a exegese de um texto. Tá, Diego, eu entendi que eu tenho que fazer a exegese de um texto quando eu leio. Eu tenho que tirar esse texto para fora, eu tenho que analisar o contexto histórico, social, espiritual, eu tenho que analisar as condições o destinatário, eu tenho que analisar o contexto literário, eu entendi tudo isso. Mas tem alguns perigos. Quais são esses perigos? Primeiro, é você ler com um preconceito de alguma coisa. Como assim um preconceito? Um pré-conceito. É você ler alguma coisa com um conceito já formado. Por quê? Quando você lê um texto bíblico com um conceito pré-formado, você vai instintivamente ler buscando responder ou confirmando aquilo que você acha que é. Então, se eu creio que eu sirvo a um Deus rico,
prata, que tem tudo e que pode me dar tudo, e eu vou ler Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai me faltar. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar bênção, não vai faltar saúde, não vai faltar livramento, não vai faltar nada, porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso que me dá tudo, que eu dou um ouro e da prata. Mas não está querendo dizer isso. Só que eu já fui ler, tudo posso naquele que me fortalece. Né? A famosa versículo do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso mesmo? Esse é o carro-chefe. Ou todas essas coisas posso naquele que me fortalece. Então, quais coisas? Então é perigoso nós lermos um texto já com um conceito pré-formado. E isso é verdade não só quando lemos a Bíblia, mas com tudo. Se você quer aprender sobre qualquer coisa, você não pode já ir com um conceito pré-formado. Você tem que ir com o coração aberto, você tem que ir com a mente aberta para você aprender e daí formar o seu entendimento. Fala, Luiz. Mas isso não é natural, nossa, porque a palavra fala pra gente de formas diferentes, né? Dependendo do momento da nossa vida, né? Eu acho que, por mais que a gente não tente um pré-conceito, talvez o momento que a gente está vivendo, seja difícil, seja bom, acaba direcionando o nosso entendimento de formas diferentes, né? Eu não sei diferenciar qual que é o preconceito, talvez malicioso, digamos assim, talvez seja isso que você está tentando dizer, não sei. O preconceito malicioso da palavra, não porque subconsciente eu tenho para mim que a palavra fala de formas diferentes, né? Por que isso acontece? Porque nós somos humanos. E como que eu vou saber se é um preconceito bom ou um preconceito ruim? Se Deus habita ou se Deus visita. Se Deus visita, é um preconceito ruim. Se Deus habita, é um preconceito bom. Eu vou dar Sabe por quê? Sabe por quê? Presbítero Ivanor, quando ele me visita, é só coisa boa. Ele me visita, a gente conversa, a gente brinca e tal, não sei o quê, maravilha, ele vai embora, cada um pra sua casa, pronto. Quando ele habita comigo, tem dia que ele acorda de mau humor, tem dia que eu acordo de mau humor, eu tenho chulé, ele não sabe, eu não tomo banho, ele não sabe, eu gosto de comer salada, ele gosta de comer carne. Então, quando Deus só me visita, é um preconceito ruim. Quando Deus habita em mim, é um preconceito bom. Porque ainda que eu esteja passando por um problema, e eu leio o Salmo 23, quando ele habita em mim, quando Deus habita em mim, e eu leio o Salmo 23, ainda que eu saiba que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltará tribulação, não me faltará luta, não me faltará dor, mas ainda que eu saiba disso, quando Deus habita em mim e eu estou passando por um problema, e eu leio o Salmo 23, o Salmo 23 vai falar comigo assim, nada te faltará, não te faltará vitória. E Deus sabe que quando Deus habita em mim, e eu estou num momento bom da minha vida, está tudo bem, tudo caminhando bem, tudo mais, e eu estou, nossa, maravilhoso servir a Deus. E eu leio o Salmo 23 e falo assim, nada me faltará. Tá tudo bem, mas não vai faltar luta. Daqui a pouquinho ela chega, eu tenho que me preparar, eu tenho que ficar firme. Porque senão quando a luta chegar eu vou cair. Então é habitar com visitar. Aí não sei, o discernimento, quando Deus habita, ele te dá discernimento para você entender o texto? Sim. Sim. Um exemplo mau e ruim do preconceito, né, da pessoa já ali com um conceito formado, é a tal caixinha de promessa. Só tem promessa. Caixinha de promessa é um grande costume, um grande problema da igreja. Só tem promessa. Eu posso falar muito porque eu tenho um aplicativo de caixinha de promessa. Então troca, fala sobre aquele que abre a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia Eu acho que a caixinha de promessa tinha que ser variada e o nome ser o que Deus tem para você hoje. Aí quando ele pega lá, conserta, tio. A sugestão para reformar o aplicativo. Então, os perigos que nós temos da exegese é você já ir com um conceito pré-formado. Ou é você usar o texto para buscar uma resposta, para buscar uma confirmação daquilo que você acredita. Porque muitas vezes nós lemos o texto bíblico não buscando conhecimento, mas buscar uma confirmação. E aí qualquer coisa que você lê, você vai tentar encaixar naquilo que você acha que está certo.
Por vários motivos, seja porque você foi ensinado assim, e aí às vezes você foi ensinado errado, existe isso, às vezes você foi ensinado errado. Ah, mas eu fui ensinado isso há 20 anos, eu creio nisso há 30 anos. Olha só, às vezes quem te ensinou 20, 30 anos atrás, ensinou errado. Você aprendeu errado, cresceu errado. Vai dar trabalho para consertar, mas infelizmente é o que acontece. Acontece isso. Nós aprendemos errado. Seja porque eu não quero aprender o certo, às vezes nós aprendemos errado, mas às vezes eu não quero consertar o certo, porque o errado vai bem. Então às vezes eu não quero consertar o que está errado, não quero aprender o certo. E aí por causa disso eu distorço a Bíblia para poder justificar o modo que eu quero viver. Vamos supor, sou uma pessoa muito mulherenga, quero mais uma mulher. Não, Abraão tinha duas. Por que eu só tenho uma? Salomão tinha 1.200 mulheres Salomão e tinha 600 1.000. Por que eu só posso ter uma? Abraão tinha duas, era amigo de Deus. E aí? Por que eu não posso ter um filho fora do casamento? Abraão teve, era amigo de Deus. Deus abençoou toda a sua geração aí, ó, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E ele tinha duas. Eli era sacerdote que tinha duas. Então eu posso ter duas também. Vou ter duas. Está na Bíblia. Veja bem, eu estou usando a Bíblia. Abraão tinha duas e era amigo de Deus. Por que eu só vou ter uma mulher? Eu estou usando a exegese errada. Eu estou querendo buscar resposta, confirmação para aquilo que eu acho que está certo. Não pode ser assim. Tá? Segunda regra de interpretação de texto. Lá vem segunda regra de interpretação, de leitura da Bíblia. Como ler a Bíblia. Lá vem o Diego com mais uma palavra difícil. Nós vimos sobre exegese, que vem do grego guiar para fora. Ou seja, é olhar o contexto do texto, é olhar contexto histórico, espiritual, enfim. Já falamos até demais sobre isso. Qual é a segunda? Chama hermenêutica. E nós já estudamos sobre isso. Né? Se eu achava que estava ruim com a exegese, com a hermenêutica, então eu vou ali rapidinho no banheiro e já volto. Quando você acabar a aula, eu volto. As primeiras lições que você deu. Sim. Hermenêutica. O que significa a hermenêutica? Alguém quer dizer aí o que significa hermenêutica? Se um ia para fora, o outro. Falou certo. Se um é para fora, o outro é para dentro. Então o que significa a hermenêutica? A hermenêutica diz que a Bíblia é a sua própria interpretação. A Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura interpreta a Escritura. Ou seja, tudo que eu leio na Bíblia, eu tenho que procurar resposta e interpretação na Bíblia. Então quer dizer que eu não posso usar um dicionário bíblico? Então quer dizer que eu não posso usar uma concordância bíblica? Então quer dizer que eu não posso usar uma enciclopédia bíblica? Não, você pode. Você pode, desde que ela use a Bíblia para interpretar a Bíblia. Aleluia. Você pode usar o que você quiser. Concordância, dicionário, enciclopédia, referência, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, o que você quiser você pode usar para interpretar a Bíblia. Desde que essa ferramenta utilize a Bíblia para interpretar a Bíblia. Exegese e hermenêutica. A exegese, para fora, é você olhar o que está ao redor, o contexto, a circunstância e tudo mais. As regras gramaticais. Hermenêutica é você usar a Bíblia. A Escritura interpreta a própria Escritura. Se você leu alguma coisa em Romanos e você não entendeu, bom, você olha ali para Romanos, todos os capítulos, aí você vai para Atos, vai para Coríntios, Gálatas. Aí você não conseguia achar a resposta. Bom, vamos aumentando então a área de pesquisa, né? Aí começa a ir lá para Tito, Filemão, Pedro, João, Apocalipse. Não chegou. Tá, então eu vou para trás. Aí você volta lá. João, Lucas, Marcos, Mateus. Não achei no Novo Testamento. Bom, então pode ir no Antigo Testamento. Vamos lá. Né? Salmos, Isaías, Jeremias, Gênesis. Em algum momento você vai achar. Diego, mas não achei. Olha, eu tenho uma dúvida aqui comigo, já está comigo aí há 40 anos. Eu não achei, já fui para a Bíblia toda e não achei de Gênesis, Apocalipse, já
já estudei o grego, o hebraico, o aramaico, sou doutor em Novo Testamento, Antigo Testamento. Estudou até o licaônico. Eu sou doutor até em período interbíblico. Até o que Deus não falou, eu estudei. Doutor em angelologia. Angelologia e... Pessoal, não consigo entender. Bom, duas coisas podem estar acontecendo. Duas coisas podem... Existem duas respostas, duas possíveis respostas. Primeira resposta. Você procurou errado. Mas como? Procurou errado. Procurou errado. Mesmo com todo o conhecimento, mesmo com todos os recursos, procurou errado. Está ali, mas você não está achando. Ou, o que é mais provável, dado que você é o supra-sumo de tudo, o mais provável é que não tem resposta. Mas como assim a Bíblia não tem resposta? Mais que deve, né? Hã? Às vezes quer saber mais que deve. Mas como assim a Bíblia não tem resposta? Quer saber mais que deve. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. As que não são pertencem a Deus. Está escrito. Ah, mas a Bíblia não tem resposta para tudo? A Bíblia tem tudo que nós precisamos. Eu falei isso na aula retrasada, se não me engano. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos acerca dele e tudo aquilo que nós precisamos para voltar a ter comunhão com ele. Nem mais, nem menos. Por que nem mais nem menos? Porque Deus é perfeito. E perfeito é 101 ou 99? É 100. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Se você tem uma dúvida, se você lê um texto, você está buscando a interpretação daquele texto e você não consegue, você já achou uma interpretação, já achou outra, mas você acha que tem mais, e você não está achando, provavelmente não está na Bíblia a resposta. Mas como assim não está na Bíblia a resposta? Você não precisa saber. Isso é coisa que pertence a Deus. Quer ver uma coisa fácil? Quando os dinossauros foram extintos? No dilúvio, antes do dilúvio, depois do dilúvio. Adão viveu com o dinossauro, não viveu com o dinossauro. Mas o dinossauro existiu, não existiu. E foi um meteoro, e foi o Covid que matou. O que foi que matou o dinossauro? Te interessa? Te interessa saber? Ah, mas a Bíblia tem, a Terra tem 1 milhão de anos, tem 1 bilhão, tem 1 quatrilhão, tem 1 quinquilhão, quantos anos a Bíblia tem, porque o cientista diz que tem X, o pastor disse que tem não sei o que, e o fóssil diz não sei o que lá, e quantos anos a Terra tem? Te interessa? Vai fazer diferença? Vai fazer diferença na sua vida? Não vai. Quantos anos a Terra tem? Vai fazer diferença para você provar se o cientista ou o pastor, quem está certo e quem está errado? Não vai fazer diferença. Veja bem, a Bíblia diz que, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra era sem forma e vazia. E quanto tempo que ela ficou sem forma e vazia? Entendeu? Aí Não faz diferença. A parada. Acabou aí. Não faz diferença. Acabou. Se ela tem 1 bilhão a mais ou 1 bilhão a menos, o que importa é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Eu aceito Jesus como seu Salvador, creio nele, busco a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e vou para o céu orar com ele. É isso que me importa. Quantos anos a terra tem? Não me interessa. Aleluia. O que me interessa é saber o que eu preciso fazer para chegar no céu. Aleluia. E isso a Bíblia vai te responder. Aleluia. O que você precisa saber para chegar no céu, como alcançar, como seguir o caminho da santificação, como alcançar a tão sonhada santificação, isso a Bíblia vai te falar. Porque isso é aquilo que nós precisamos saber. Então, não tente ler a Bíblia, como diz o mundo, buscando chifre em cabeça de cavalo. Cavalo não tem chifre. Tem coisa que a Bíblia não fala. Tem coisa que a Bíblia não fala, tem coisa que Deus guarda. Ah, mas por quê? Seja porque a Bíblia fala que tem muitas coisas que nós não conseguiríamos entender. Tem muitas coisas que Deus queria falar pra gente, mas que a gente não ia entender. A nossa ciência, a nossa capacidade não ia entender. Ah, então quer dizer que Deus fez o homem burro? Não. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O pecado é que emburreceu o homem. Sabia disso? Você sabia que sabia que Adão era muito mais inteligente do que nós? Ele não foi na escola e pôs nome em tudo que existe. Mas como assim que Adão era mais inteligente?
ele sofreu menos a ação do pecado. Aleluia. Quanto mais tempo nós passamos sofrendo a ação do pecado, mais nós sofremos. O pecado mudou tudo. Tem muita gente que acha que pecado é só falar mentira. O pecado mudou tudo, inclusive a inteligência do homem. Tem coisa que não está na Bíblia porque Deus sabia que ia confundir mais do que explicar, então não tem. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos assim: eu tenho ainda muito que vos falar, mas agora vocês não podem suportar. Tem tradução que fala: agora vocês não podem entender, não podem compreender. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Sempre que alguém falar alguma coisa para você da Bíblia, tem que falar baseado na Bíblia. Aleluia. Somente a Bíblia pode explicar a Bíblia. Aleluia. Se alguém chegar para você e falar assim, está com uma dúvida, chegou para mim e falou, Diego, estou com uma dúvida aqui, Isaías capítulo 10, versículo 4, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos, com tudo isto a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Como assim? A ira não apartou, mas está estendida a mão? Não entendi. Não, pessoal, isso aí é muito interessante, eu estava pesquisando e tal, eu passei muito tempo pesquisando isso. Faz o seguinte, toma esse livro aqui que eu escrevi, ou toma esse livro aqui que fulano de tal escreveu, e ali você vai buscar a resposta. Tá errado. A Bíblia explica a Bíblia. Aleluia. A resposta para a sua dúvida, a explicação desse texto tem que estar na Bíblia. Ela não pode estar em outro lugar. E isso é um problema muito sério. É um erro que muita gente comete, que é buscar recursos fora da Bíblia para explicar a Bíblia. É buscar uma mente humana para explicar uma mente divina. Não vai conseguir. Quem foi o autor da Bíblia? Nós cremos, quando nós falamos da divina inspiração da Bíblia, nós cremos que a Bíblia foi na inspiração verbal e divina. Então nós cremos que quem escreveu a Bíblia foi Deus. Como que eu vou buscar no homem a explicação para algo que Deus escreveu? A conta não fecha, gente. A conta não fecha. É a mesma coisa que eu vou buscar no analfabeto algo que um físico escreveu. Eu estou com um livro aqui de Stephen Hawking, um dos maiores físicos que já existiram na face da Terra. O cara escreveu a teoria das cordas, buraco negro. Aí eu vou pegar isso aqui e vou chegar para o Daniel. Meu filho, me explica isso aqui. Ele não tem como explicar. É igual a Bíblia. Como que eu vou usar um homem, uma mente humana, para explicar algo, me dar uma interpretação nova de algo que Deus escreveu? Eu só posso interpretar a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. É por isso que os pregadores devem sempre usar as referências sempre dentro da própria Bíblia e dentro do mesmo contexto. E aí, como que a gente pode identificar esse tipo de coisa? Acontece muito. Pregação. Se eu ouvir uma pregação, pega um caderninho. Quantas vezes essa pessoa que está pregando citou a Bíblia? Quantas referências bíblicas essa pessoa citou? Se uma pessoa pega 40 minutos e ela não cita um versículo da Bíblia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Verdade. Pode ter certeza, tem alguma coisa errada. A pessoa está ensinando. E aí ela está ensinando, não, porque é um livro que eu escrevi, não, porque se você pegar o livro tal que eu escrevi, não, porque eu escrevi, não, porque eu escrevi, não, porque eu falei, não, porque... mas é a Bíblia. Aonde está a Bíblia? Desconfie de quem não cita a Bíblia. Desconfie de quem cita a Bíblia e outras referências. Acima de tudo, confronte com a Bíblia. Aleluia. Tudo que você aprendeu. O Diego falou que a inspiração divina da Bíblia envolve a inspiração verbal, plenária e divina. Chega em casa, vai ler a Bíblia. Se coloca de joelho,
Vamos lá, Efésios capítulo 3. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você coloca de joelho, se humilha, peça a Deus que habite em você, Aleluia. para que eu te explique. Não busque referências fora da Bíblia. Hermenêutica, exegese e hermenêutica. Exegese, você busca a resposta nas coisas de fora, nos contextos, contexto histórico, social, espiritual, literal, blá 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 blá, blá para fora. A hermenêutica para dentro. Tem que ter os dois. Muita exegese vai dar problema. Muita hermenêutica vai dar problema. Tem que ser os dois. Exegese e hermenêutica. Fora e dentro. Não deixem isso passar, pessoal. Porque, como eu já falei várias vezes, e vocês vão ouvir eu falando mais, e não é uma coisa minha, mas é um comum acordo, vamos dizer assim, de todos. Por muito tempo, o diabo tentou destruir a Bíblia. Impedir que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Nós já vimos isso que, né, 300 em 400, ninguém tinha a Bíblia para ler. Hoje ele não consegue mais destruir a Bíblia. Depois da invenção da prensa, não consegue destruir a Bíblia. O diabo hoje ele não consegue destruir a Bíblia. Ele não consegue evitar que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Ele não consegue fazer isso. Mas ele consegue confundir. E ele usa as táticas dele, Mas ele- infiltrando pessoas dentro das imprensas, da sociedade bíblica, para distorcer certos versículos, inclusive envolvendo gramática. Eu, sem saber do que ia ser falado na escola hoje, preparei um versículo voltado para isso. Incrível. Isso. Não sabia. Ele Está consegue, marcado aqui, ó. ele consegue confundir. Fala. Não, o que eu ia falar, independente do que você vai fazer quando você abrir a Bíblia para estudar, né? O mais importante é a gente. O avô dele me falou uma coisa logo que eu conheci o Diego, eu estava começando a caminhar. E aí o avô dele falou para mim: todas as vezes que você for abrir a Bíblia para ler, antes de abrir, você ora e Aleluia. pede ao Espírito Santo para te guiar naquilo que você for ler. Então, na verdade, quem vai guiar a gente ali quando está na leitura bíblica é o Espírito Santo. E para esse Espírito Santo, por isso que ele fala que tem que habitar e tudo mais, né? Porque, na verdade, você tem que pedir ao Espírito Santo que te oriente e te ajude a ler tudo aquilo que você precisa fazer, exegese, hermenêutica, seja lá o que for. Mas o Espírito Santo tem que estar ali com você te guiando, né? É o que o Senhor Jesus disse, que Ele nos ensinaria e nos fazia lembrar de tudo que Ele falou. Vocês já ouviram um ditado que diz texto fora do contexto é pretexto? Lembrem-se sempre desse ditado quando vocês estiverem lendo a Bíblia. Texto fora do contexto é pretexto. Examinem a Bíblia. Exegese, hermenêutica. Fora e dentro. Estudem, leiam os versículos, os capítulos que estão em volta. Tentem buscar. Mas eu não tenho onde buscar esse conhecimento, eu não tenho livro, eu não tenho como saber o contexto histórico. Conversa com pessoas que você confia, com pessoas que você confia, que pode te dar essas informações. Pergunta. Tem algum livro para indicar? Tem alguma coisa que eu possa ter em casa para poder ler? Como que eu faço? Eu estou em dúvida aqui nesse versículo. Quer falar alguma coisa? Não, é comentar que acho que acontece com muita gente que talvez pega versículos isolados e não lê em contexto e como se diz? Cria uma doutrina em cima Às daquilo. vezes não é nem a doutrina, às vezes a pessoa se edifica naquele versículo isolado sem o contexto. É meio perigoso, né? Porque É o caso de tudo posso naquele momento. exatamente, ela esquece de vários pontos ali, né? Então é difícil mesmo, é perigoso. É muito perigoso. Muito Muito. perigoso. Outra coisa que é muito perigosa é 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Abre em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Desconfie se você lê alguma coisa que só foi entregue para uma pessoa. Ah, você leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, o Senhor é meu pastor, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem me guia, é Ele quem me protege, e nada vai me faltar. Não vai faltar tribulação, não vai faltar bênção, não vai faltar saúde, não vai faltar doença, enfim. Nós temos essa interpretação, todos temos essa interpretação comum, vamos dizer assim. Mas eu ouvi um pregador aí que ele falou que ele recebeu uma coisa de Salmo capítulo 23, versículo 1, e assim, fez sentido o que ele falou. Ele falou que o Espírito Santo deu para ele uma interpretação e revelou para ele o que de fato o Salmo 23 significava, e ele falou assim, eu fiquei atordoado e olha, faz sentido. Cuidado. Por que o Espírito Santo deu só para ele? Por que depois de 2000 anos, só ele recebeu essa particular interpretação? Não, Diego, mas o que ele falou faz sentido. A forma como ele apresentou, a forma como ele explicou, tudo faz sentido. Você falou bem, a forma como ele fez. A coisa mais fácil do mundo é enganar pessoas através da oratória. Se não fosse assim, não existiriam os coaches, não existiriam as pirâmides, não existiriam as técnicas de marketing. Por que nós compramos coisas que nós não precisamos? A forma como é vendido. É o que é passado. Então você ouviu uma pregação, ou você ouviu um ensinamento de alguém que falou alguma coisa que, isso não quer dizer nada. Porque o diabo, o nome dele é enganador. A coisa mais fácil do mundo é ele enganar. Então, para ele usar de artimanha, de palavras, de gestos, de meios para enganar acerca da real interpretação de um texto bíblico, isso é a coisa mais fácil do mundo para ele. Então, toma cuidado, de novo. Sempre que você ler a Bíblia, interprete a Bíblia. Utilize a exegese e a hermenêutica. Para fora. Diego, é muito complicado. Exegese e hermenêutica, assim, desculpa, mas eu não consigo gravar essas palavras. Tudo bem, não tem problema. Sempre que você lê a Bíblia, para fora e para dentro. Aleluia. Busque saber qual o contexto do texto, um capítulo para frente, um capítulo para trás, lê outros versículos, lê o livro inteiro. Às vezes está tendo um versículo anterior. Lê o grupo, lê tudo, porque tem muitos momentos que a Bíblia está falando de um assunto, Mateus 24. Por que tem tanta dificuldade em entender Mateus 24? Quando Jesus fala acerca do fim dos tempos, das últimas coisas. Porque Jesus está falando de uma coisa, ele para, fala de outra, depois ele para e volta a falar daquilo que ele estava falando. Então, se você ler tudo direto de uma vez só, sem prestar atenção nessas pausas, sem prestar atenção que o contexto muda, você vai achar que está falando da mesma coisa, mas não está. Apocalipse, Daniel, por que esses textos que são de difícil compreensão, por que eles são de difícil compreensão? Porque muda, é muito dinâmico. Ah, mas por que Deus fez assim? Por que Deus não escreveu então separadinho, bonitinho? Olha, Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus tem seus propósitos, isso não vem ao caso, você não deve questionar isso. Você deve buscar o conhecimento para entender isso. Para nós terminarmos, existem momentos que a exegese e a hermenêutica, a análise de fora e a análise de dentro, não ajudam na interpretação do texto. Poxa, Diego, você falou e agora você está falando tudo que você falou. Não, veja bem. Para interpretar a Bíblia, nós temos as regras básicas para interpretar a Bíblia. A hermenêutica e a exegese. Analisar para fora e analisar para dentro. Mas, sim, em alguns momentos, a exegese e a hermenêutica não basta. As regras humanas, vamos dizer assim, para interpretar a Bíblia, elas não bastam. Diego, o que eu faço quando acontece isso? O que eu faço quando o que eu acabei de aprender não funciona? O que eu acabei de aprender não vai me ajudar. Aí você corre para o autor. Aí você corre lá para Efésios capítulo 3, versículo 14. Você coloca de joelho para que ele habite em você e ele possa te fazer entender tudo aquilo que você está lendo.
Ele é o maior interpretador. O Espírito Santo é o maior interpretador da Bíblia. Porque ele é Deus, ele faz parte da Trindade, ele está ali. Então, ore. Foi o que a Fabiana falou, meu avô sempre falava isso. Antes de você abrir a Bíblia, ore. Ah, mas qual a diferença de eu orar antes de abrir e eu orar depois que abrir? Faz diferença. Antes de você abrir, ore. Não faz diferença quando você ora antes de vir para a igreja e quando você ora quando você chega na igreja? Então faz diferença de você orar antes de abrir a Bíblia e depois que você abre a Bíblia. Ore sempre. Sempre que você ler a Bíblia, ore. Ah, Diego, mas eu vou só dar uma lidinha aqui rapidinho, porque eu peguei o 150 e o 150 daqui para o Joelho de Trás são três pontos de ônibus. Então eu queria dar uma folhada na Bíblia ali, só para ler alguma coisa e tal. Ore. Mas eu só vou ler um versículo. Ore. A Bíblia é poderosa. Um versículo muda a vida de uma pessoa. Então ore. Ah, mas eu já li esse texto, eu já conheço. Ore. A Bíblia diz sobre a Bíblia que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus muda. Como assim a palavra de Deus muda, Diego? Como que a Bíblia muda se o texto é o mesmo? Ela muda no sentido de que ela fala diferente comigo e com o mesmo texto fala diferente comigo e com você, hoje e amanhã. Hoje o texto para mim fala A, para você fala B. Se eu ler amanhã, para mim ele vai falar C, para você ele vai falar B. Porque ele é a palavra de Deus. Então, se a gente está lendo um texto que está em constante mudança, no sentido da interpretação, da lição, do aprendizado, do ensinamento, sempre que eu for ler o mesmo texto, eu tenho que orar. Porque Diego, mas então você está querendo dizer que sempre que eu for ler a Bíblia, eu preciso da ajuda do Espírito Santo? Eu preciso ter Deus comigo? Acertou a charada. Sempre que você for ler a Bíblia, você precisa estar com todo lado. É por isso que Deus tem que habitar, Ele não tem que visitar. É por isso que nós temos que permanecer. É por isso que nós temos que estar firmes. É por isso que a nossa casa tem que ser edificada na rocha. Aleluia. Porque tem que ser constante, tem que ser toda hora, todo dia, sempre. É por isso que eu não posso me desviar um momento da presença de Deus. Porque o dia que eu me desviar, eu estou ali, 36 anos, aos pés do Senhor, junto com Ele. Ele morando comigo, eu morando com Ele, juntinho, entendendo tudo. O dia que eu me desviar, o momento que eu mudar a direção dos meus olhos, é a hora que eu vou ler a Bíblia e não vou entender, e aí vai vir, eu vou aprender uma coisa que não era para aprender, e eu vou entender uma coisa que não era para entender, e aí o negócio vira uma bola de neve, daqui a pouquinho, puf, acabou. Permaneça de joelhos, para que Deus habite no seu coração. Muita coisa foi falada. Hermenêutica, exegese, blá blá blá, e regra gramatical que eu tenho que aprender, e vocês podem estar assim, mas agora eu vou sair daqui e eu vou comprar um monte de livro, porque eu descobri que eu tenho que ler um monte de coisa antes de você fazer qualquer coisa. Nada vai fazer sentido, nada vai ajudar se Deus não habitar no seu coração. Nada vai ajudar se o Espírito Santo não estiver do seu lado quando você lê a Bíblia. Nada vai ajudar se antes de você ler a Bíblia, você não fechar os olhos e falar assim: Senhor, agora neste momento eu vou ler a Tua Palavra, envia o Teu Espírito Santo para me falar, para me revelar tudo aquilo que eu preciso ler e aprender. Nada vai fazer sentido. A teologia, a exegese, a hermenêutica, a regra gramatical, o contexto histórico, o contexto literário, o contexto espiritual, contexto político, nada vai fazer sentido se o Espírito Santo, se o autor do texto não estiver do seu lado. Precisamos das regras? Precisamos das regras. Precisamos saber interpretar? Precisamos saber interpretar. Precisamos de fontes de consulta? Precisamos. Se você puder, tenha mais de uma Bíblia ou uma outra tradução, tenha um dicionário, tenha uma enciclopédia, uma concordância, tenha livros de autores bons, confiáveis, tenha tudo isso, sem dúvida nenhuma. Aquele que fala assim, não, eu só preciso da Bíblia. Não, você não precisa, você precisa das outras coisas também. Mas acima de tudo, se ponha de joelhos para que o autor do texto que nós vamos ler, do texto que nós estamos lendo, o autor da Bíblia, habite em você e esteja sempre ao seu lado quando você for ler. Essa é a melhor maneira de você entender a Bíblia. É a melhor maneira de você entender a Bíblia. Nós precisamos entender a Bíblia.
como nós lemos lá no início, todo obreiro tem que entender o que está lendo. A gente não pode usar como desculpa, mas eu não entendi. A gente não pode usar como desculpa o que o etíope falou. Como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Nós não precisamos de ninguém para explicar. O etíope precisava, porque ele não tinha o Espírito Santo com ele. O etíope precisava que Felipe fosse lá, parasse, pegasse ele, lesse e explicasse. Mas nós temos Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, ou pelo menos deveria habitar, e ele é perfeito para nos ensinar tudo aquilo que nós E um precisamos. versículo que a gente lê e às vezes não presta atenção na profundidade. Paulo fala assim, mas nós temos a mente de Cristo. Que excede todo entendimento. Aleluia. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Medite nisso. Aleluia. Se você ainda não faz, mude a forma como você lê a Bíblia. Se você acha que a Bíblia é só para ler, não preciso, não. Existem regras, se aprofunde, mas acima de tudo, o Espírito Santo de Deus. Ele quem vai te ajudar em tudo em que você fizer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. 5 minutos para quem quiser beber água no banheiro e nós vamos dar início ao nosso culto.